Essa carta é uma carta que tem trazido muito conforto para a minha vida, e eu senti o desejo muito grande de estar estudando por causa disso, porque é tempo da gente entender os propósitos de Deus. E essa carta, ela, além de trazer o entendimento dos propósitos de Deus, ela também traz conforto aos nossos corações e nos traz grandes revelações. Nós vamos ler hoje, estudar hoje, do versículo 3 ao versículo 9. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo indescritível e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Mas o que Pedro faz é nos despertar, é trazer o entendimento daquilo que nós devemos realmente buscar e entender para as nossas vidas. Ele começa no versículo 3 dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo. Ele diz: bendito, bendito seja Deus. Eu acho legal esse começo do texto, porque ele incentiva-nos a entender que nós precisamos bendizer o nome do Senhor. Bendizer o nome do Senhor por quê? Por que nós vamos bendizer o nome do Senhor? Ele declara, por causa da sua misericórdia, da sua grande misericórdia. Deus é Senhor de tudo, é dono de tudo, Ele é exaltado por tudo aquilo que Ele fez. Ele não precisa da glória do homem, Ele não precisa do meu e do seu louvor. Ele não precisa que eu diga: Deus, seja exaltado, seja adorado. Tu és o todo-poderoso e todo-maravilhoso. Ele não precisa disso. As suas obras o louvam, a criação louva ao Senhor. E quando eu entendo isso, o que eu faço é me prostrar e adorá-lo, porque Ele é Deus e é Senhor. Mas quando Pedro diz bendito seja Deus, ele está dizendo para mim e para você: bendiga o nome do Senhor. Por quê? Por causa da sua misericórdia. Ele foi misericordioso grandemente conosco. E nós, estudando a palavra, a gente entende isso, porque as misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos. Nós todos deveríamos ser consumidos. Nós deveríamos todos estar no inferno. Então o que nós fazemos? Bendizemos a Deus. Pedro esclarece para aqueles irmãos que estão dispersos, aqueles irmãos que são forasteiros, aqueles irmãos que estão sofrendo perseguição. Estão sofrendo uma perseguição que é diferente hoje da nossa perseguição por enquanto, né? Porque nós temos uma certa liberdade. Nós podemos adorar o nome do Senhor, nós podemos louvar o nome do Senhor, e a gente não faz isso. A gente se preocupa com um monte de outras coisas. Mas aqueles irmãos estavam sendo perseguidos por causa do nome de Jesus, porque eles clamavam pelo nome de Jesus e pregavam com veemência o nome de Jesus. E por causa disso estavam sendo perseguidos. E
eles tinham esse prazer. Então Pedro está dizendo para eles que as provações não podem nos tirar desse foco. Vocês precisam continuar bendizendo a Deus, porque a sua misericórdia é o motivo da salvação. Por que vocês foram salvos? Por causa da misericórdia de Deus. E ele diz mais, ele nos gerou de novo, ele nos fez nova criação, ele nos deu um novo nome, ele nos deu uma nova expectativa, uma nova esperança. Ele diz que é uma viva esperança, mas a esperança que Cristo nos dá é viva, é para todo sempre. Nós vamos trabalhar, buscar, correr atrás, sabendo que essas coisas que nós buscamos são passageiras, mas o que Cristo gerou em nós, nos fazendo nova criatura, é uma nova esperança, é algo superior a tudo isso que nós passamos hoje. No versículo 4 diz, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Isso, guardada nos céus para vós. Ele já traça algo ainda além daquilo que ele está falando. Ela é viva e outra, não pode murchar, não se contamina. Já pararam para entender isso? Eu acho lindo, eu fico perplexo e fico bobo com o que Pedro traz para os irmãos. É para que os irmãos entendam, aqueles que estão sendo perseguidos, e provavelmente a gente ainda não entendeu isso porque essa perseguição não chegou até nós. Eles foram tirados de suas casas. E o desejo deles era muito mais o Senhor e a vinda do Senhor, porque provavelmente eles nunca mais, naquela época, poderiam ter um lar ou um lugar para estar. Eles viveriam forasteiros, eles viveriam como estrangeiros na casa dos outros. E nós temos as nossas casas. Mas o que Pedro está dizendo para aqueles irmãos que estão forasteiros, que estão sendo perseguidos, que não tem o seu leitinho, o seu café com leite, o seu pãozinho, que não tem a sua comidinha, que não tem o seu teto, é que o que nós vamos herdar é muito além do que as pessoas procuram aqui. E isso não é importante para a gente entender, é importante porque a gente dá valor a algumas coisas e esquece do que Cristo tem nos oferecido, que é superior, é herança, é uma herança que não se pode tocar, ninguém pode tomar, ninguém pode chegar lá e revogar aquilo que foi feito. Deus deu a você, te fez uma nova criação para herdar a salvação. Dá para a gente entender isso? E não pode ninguém chegar e dizer não é seu. Por que não é? Por que ninguém pode chegar e dizer que não é seu? Porque Cristo deu para todos sempre, que é coisa que não se corrompe, não se destrói. A gente pode entender isso, a gente pode viver isso, a gente pode buscar isso, a gente pode levar o nosso pensamento a isso. Nós devemos. E é necessário que a gente comece a colocar no nosso coração que essa é a coisa mais importante que existe para nós, superior a isso tudo. Nós estamos vivendo num tempo de crise, e que é mundial, e que provavelmente daqui a um tempo pode piorar, e provavelmente, pelo rumo que está indo, nós seremos perseguidos de uma forma muito ferrenha, porque tudo aponta para isso, e nós vemos a mídia, e nós vemos algumas provocações, e nós vemos as coisas descambando. Para quê? Para tentar nos fazer não buscar a Deus. E quando isso chegar a nós, o que nós faremos? Porque hoje a pandemia não nos afasta, vamos dizer assim, de Deus. Mas quando vier a perseguição e obrigarem você a tentar negar a sua fé, aí vai se provar aonde está o seu coração. E aí você vai ter que parar e entender o que eu quero. Eu quero morar seguro na terra ou eu quero morar em paz nos céus? Eu quero ter muito dinheiro na terra ou eu quero viver com toda a riqueza que é Deus nos céus? É coisas para a gente poder parar e pensar, porque os tempos serão tão difíceis que a gente vai parar para pensar, será que realmente
o céu existe? Será que realmente isso que está escrito é verdade? Será que realmente isso aí que esse pastor maluco está falando é de verdade? É hora da gente parar e pensar, olhar para as Escrituras e ver que tudo que foi escrito tem acontecido e vai continuar acontecendo porque foi determinado por Deus que assim acontecesse. Versículo 5 agora, do 5 ao 9, ele vai falar da fé. E isso é maravilhoso demais porque diz assim, que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação já prestes para ser revelada no último tempo. Que mediante a fé é o firme fundamento de que nós cremos nisso que foi pregado, no evangelho que foi pregado. A fé é que nos dá a garantia de entender que é verdade, é o fundamento. Como é que eu sei que eu vou ser, como é que eu sei que eu vou para o céu? Como é que eu sei que eu vou ser salvo? Como é que eu sei que Jesus Cristo morreu na cruz? Como é que eu sei que Jesus Cristo nasceu da Virgem? Como é que eu sei que o Deus que é Senhor de tudo se fez carne? Pela fé. Ele colocou e depositou fé no meu coração para que eu cresce nisso e entendesse isso. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, mediante a fé, mediante ao crer que Deus me deu esse entendimento de olhar para Jesus e entender que Ele é o Salvador, mediante a fé salvadora, já prestes a ser revelada no último tempo, no momento em que o Senhor voltar, vai ser revelado todas as coisas. Aí diz no versículo 6, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristado com várias tentações. É interessante que a fé é a prova da salvação e a tentação é a prova da fé. É interessante porque nós cremos pela fé na salvação, mas a tentação vem para provar se realmente temos fé. Mas o que acontece com as nossas vidas hoje? Nós dizemos, nós temos fé. Nós temos fé porque nós falamos assim, eu vou à igreja todos os dias. Eu tenho fé porque aconteceu um milagre na minha vida. Eu tenho fé porque eu gosto do meu pastor. Eu tenho fé porque eu gosto da minha igreja, eu acho muito legal ver algumas coisas acontecendo lá e eu me arrepio. Olha, eu sinto uma emoção muito grande. Não tem nada a ver com isso. A igreja é um lugar de comunhão. Mas a fé que nos salva, a fé que nos leva a Cristo, é a fé que nos dá a certeza de que tudo isso que Ele disse para nós é verdade. Ela não nos leva ao mundo. A fé que Cristo nos deu não nos leva ao mundo, mesmo que algumas coisas pela fé aconteçam. Mesmo que, de repente, tenha alguém doente e Deus nos dá fé a crer que ela será curada. Mas não é isso que sustenta a nossa vida, porque a nossa fé não está presa na cura da pessoa, porque pode a pessoa morrer ou falecer ou não ser curada. Então a nossa fé não está presa ao mundo. Eu tenho fé que eu vou conseguir comprar uma casa, eu tenho fé porque eu vou... Não, a nossa fé está em Cristo Jesus, na salvação que Ele nos deu para regenerar a nossa vida, que é de corrupção, para uma vida incorruptível, de glória, com um glorioso Salvador, e nos tirar deste mundo caído. Então a fé que Ele colocou em nosso coração é para crer nele, e as outras coisas são consequências. Então nossa vida está tão atrelada a Ele, nós temos tanta confiança nele, que se as coisas derem certo aqui ou não tem problema nenhum, porque nós sabemos que tudo está determinado por Ele. Então a nossa vida está em paz com Ele, não é em paz no mundo, com o mundo. Nós temos paz no mundo por causa dele. Então a fé que Ele nos deu, ela é aprovada. Por isso que Pedro diz assim, no finalzinho do versículo 6, ele diz, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristado com várias tentações. Nós nos alegramos, entendemos, amamos a Jesus, queremos a Jesus, mas o nosso coração, por estarmos sendo perseguidos,
E isso ele estava falando por aqueles irmãos forasteiros, né? Parece algo assim, às vezes eu vejo isso muito nos nossos irmãos, nos crentes, né? Porque alguns chegam assim, eu não tenho nenhum problema, para mim está tudo bom, porque não falta comida em casa, não falta roupa, não falta nada, não falta combustível no carro, para mim está tudo bem, então Jesus tem me dado tudo. Pedro, quando escreve essa carta, escreve para pessoas que não têm nada, que estão vivendo de oferta muitas vezes, estão vivendo na casa das pessoas, e a gente não tem passado por isso. Alguns irmãos têm passado por isso nos países onde há perseguições, mas nós não temos. Então, quando a gente lê esse texto, a única coisa que entra na nossa cabeça, às vezes, é a parte de cima, onde dizem que vós, grandemente, vos alegrais. Nós olhamos para Jesus e sentimos maior prazer em Jesus. Por quê? Porque parece que não nos falta nada. Mas esses irmãos estavam felizes com Jesus porque não tinha nada. E nós precisamos entender isso, porque quando vem a tentação, a prova da nossa fé, a tentação que nos aperta para provar quem realmente somos, se somos realmente de Jesus, ou se somos de um templo, ou se somos de uma igreja, ou se somos de uma instituição, é esse momento em que eu viro o meu rosto para o lugar certo, para o autor e consumador da fé, ou não. Ou eu viro e digo, não é isso que eu quero continuar no prazer que eu tenho, porque não me falta nada, eu não quero passar essa perseguição, esta provação. Mas para todos nós virá a provação de uma forma ou de outra. A fé, ela tem que ser provada. O que nos diferencia do mundo, ou daquele que não é cristão, ou do que não é salvo, é a prova da fé. Porque aquele que não é salvo, quando é provado, ele demonstra que nunca teve fé. Por isso que às vezes a gente vê as pessoas entram na igreja e amanhã estão fazendo coisas piores do que faziam antes. Mas não era crente? Será que foi crente? Será que alguma vez teve fé em Jesus? Provavelmente nunca teve, porque nunca conheceu a Cristo. Estava na igreja porque a igreja estava favorecendo a ele. Quando a igreja deixou de favorecer e a fé foi provada, aí acabou. O Cristo já não interessa mais, interessa eu voltar a ter prazer no mundo. Então o que Pedro está dizendo para nós, como ensinamento, é que nós, além de nos alegrarmos, devemos entender que quando chegar a provação e a prova da nossa fé, nós devemos nos manter firmes, porque a nossa maior alegria é o Senhor Jesus. Versículo 7. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece, e é provada pelo fogo, se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Eu antecipei o versículo 7. É exatamente isso que ele traz para nós. Ele nos mostra o caminho pelo qual nós devemos passar. Nós devemos ser provados, mas a prova da fé, o passar pelo fogo, a tentação, e se manter firme por causa da fé que foi depositada em nossos corações, é o que revela quem somos, porque a fé é mais preciosa do que o ouro. O que Jesus depositou em nosso coração dá de 1000 a qualquer coisa preciosa nesse mundo e valorosa, porque a fé é muito mais abundante que a riqueza de Salomão, e a Bíblia diz que não houve nenhum homem tão rico quanto Salomão. Então, a fé é como se fosse um depósito em nossas vidas, como garantia para algo incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, não se pode manchar, não se pode ser adulterado, não se pode destruir. É isso que Pedro está dizendo para aqueles irmãos, e isso tem que servir como ensinamento para as nossas vidas. E que a gente desperte, igreja, quanto a isso. Versículo 8. O qual, não havendo visto, o amais. Isso é fé. Alguém viu Jesus aqui? Não. Então, por que o amamos? Por causa da fé. No qual, não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo indescritível e glorioso. Esse versículo me causa vergonha. Porque será que realmente nós nos alegramos com gozo indescritível e glorioso? Igreja, isso é sério.
Qual é a nossa maior alegria? Já parou para pensar? É realmente o Senhor Jesus Cristo? Ou é aquilo que nós desejamos tanto? É a hora de nós pararmos e pensarmos neste ensinamento que Pedro deixou para aqueles irmãos que estavam pregando o Evangelho e estavam fugindo pelo mundo afora. E que amavam a Jesus. Eles não viram, mas o amavam tanto que continuavam pregando. Foi o período em que mais o Evangelho cresceu. Hoje é o período que mais o Evangelho incha, de pessoas egoístas, de pessoas arrogantes, de pessoas cheias de si, de determinações a favor de si próprios, de mentiras, de falsidade, de falsas ideologias no meio cristão. Hoje é assim, mas naquele tempo não, era em massa, eles estavam sendo destruídos, mas automaticamente a conversão era em massa, era algo extraordinário, mas o Evangelho foi sendo extraordinariamente pregado, vivido e recebido por muitos. Por isso estamos aqui hoje. Se os cristãos não fossem perseguidos naquela época, de repente nós não receberíamos o Evangelho. Mas era mistério de Deus, a perseguição, para provar a fé daqueles, para que o Evangelho hoje chegasse a nós. Será que não está no tempo de chegar a perseguição de verdade no Brasil, não? Eu falo com temor. Eu estou brincando, estou rindo, mas eu falo com temor. Porque o que eles passaram, gente, a gente não passa nem um pinguinho. Não passa nem a metade, nem a unha do que aqueles irmãos passaram. Mas o nosso irmão Pedro deixou o ensinamento para que a gente entenda, para que a gente pare de viver a nossa vida como se tudo estivesse tranquilo, como se fosse ficar assim para sempre. Não vai. Então, é hora da gente aprender e depositar o nosso coração em Jesus Cristo, né? E ter esta fé que Ele tem nos dado. Versículo 9. Alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Então, o que Pedro escreveu, nosso irmão escreveu, é para que nós venhamos a bendizer a Deus. Nós venhamos a estar alegres com Deus, porque Ele nos trouxe Jesus Cristo, nos trouxe nos deu o seu favor. Teve misericórdia, e não foi uma misericórdiazinha, foi uma grande misericórdia, como o nosso irmão escreveu, uma grande misericórdia. Mas ele diz para nós, os eleitos, os salvos, aqueles que amam a Jesus, que a nossa alegria está nele, que a nossa esperança está nele, porque a nossa esperança é viva, não é uma esperança morta. Então eu quero deixar um alerta para nós que estamos aqui e para você também que vai assistir na internet. É hora de despertar. É hora de acordar, igreja. É hora de parar de viver a pandemia. Não estou dizendo que não está acontecendo, mas começar a viver a Cristo. Porque no momento em que nós devemos nos levantar como reino, como nação, como filhos de Deus, é no momento da crise. E estamos passando pela crise, porque estamos vivendo a crise como se o mundo fosse a melhor coisa para a gente. Não, pastor, não estamos vivendo como se o mundo fosse a melhor coisa para a gente. Porque a gente quer que a crise acabe logo. Por que a gente quer que a crise acabe logo? Para que reine a paz no mundo novamente. Nós queremos a tranquilidade. Quem não quer, todo mundo quer. Eu quero abraçar, aliás, eu não sou muito de abraço não, mas a gente quer estar perto das pessoas de novo, quer ver os irmãos vindo sem preocupação na igreja, quer ver. Mas parece que a pandemia instalou nos nossos corações a preocupação do nosso bem-estar, quando deveria causar em nós o constrangimento de nos reportarmos agora diretamente aos céus, clamarmos a Deus pela sua justiça e trazermos o reino de Deus para que as pessoas ouçam do Evangelho e possam receber a salvação em Jesus Cristo. É para isso que o Senhor nos chamou, é para isso que esse livro foi escrito, para que quando chegasse a aprovação, nós fôssemos aprovados e não reprovados.